Olá, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre os motivos da reencarnação? Antes de começar, eu sou a Poliana, uma trabalhadora do Lar Espírita Pai Chico de Aruanda, e eu queria te fazer um pedido. Se esses vídeos que você está assistindo, essas mini palestras que nós estamos fazendo, está sendo bom para você, está fazendo algum sentido, curte o nosso canal, compartilha essas palestras, essas mensagens, né? Entra lá no nosso Instagram também, segue a gente, porque tudo isso nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas, né? Quanto mais curtidas, mais movimentação, mais pessoas vão conseguir visualizar essas mensagens, tá bom? Combinado? Bom, então para falar hoje um pouquinho sobre motivos da reencarnação, eu queria trazer à tona dois temas iniciais, né? O primeiro deles é sobre a codificação espírita em si, o processo, e que antecedeu, né, a nossa discussão de hoje, que é o processo que lá em 1857, quando Kardec de fato codificou a doutrina espírita, houveram vários fatos que antecederam esse momento, né? E o segundo ponto que eu quero tratar é quando Jesus, na própria Bíblia, deixa alguns indicativos sobre isso. Por que eu quero falar desses dois pontos e que é muito relevante? Muitas pessoas acreditam que a doutrina espírita é uma doutrina que não se baseia na Bíblia. Pelo contrário, assim como o catolicismo, né, como as religiões evangélicas, a doutrina espírita ela também é toda fundamentada na Bíblia. E é por isso que sempre nas nossas palestras, né, no Minuto do Evangelho e aqui nessa modalidade de fala, de palestras de evangelização, nós sempre fazemos questão de trazer os trechos bíblicos nessa discussão para evidenciar exatamente que toda a nossa doutrina tem fundamentação bíblica. E por que eu gosto sempre de destacar isso? Porque muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, ao fazerem suas interpretações, contestam alguns pontos, concordam com outros, né, aceitam alguns, não aceitam outros, e nós entendemos que a Bíblia tem que ser aceita como um todo, né? Se ela é o livro que fundamenta a nossa fé, toda ela deve ser aceita, respeitada e estudada. Só que muitos daqueles trechos que foram relatados à época de Jesus, que foram relatados naquele movimento, no período em que Jesus esteve conosco não foram, não são tão claros de entendimento, não foram de maneira amplamente discutidos ou compreendidos, dadas as restrições que havia naquele povo naquela época, né, da passagem do Cristo aqui, que era um povo ainda rude, sem muito conhecimento, sem muito entendimento da lei do amor de Deus. Então muitas das coisas que o Cristo disse naquele momento não foram compreendidas. E é exatamente por isso que a Bíblia é o maior livro de todos os tempos, é o livro mais atual, né, a gente costuma dizer que existe, porque com o passar do tempo e com a nossa aquisição de conhecimento e maturidade, nós temos condição de passar a compreender os fatos que antes nos passavam despercebidos ou incompreendidos. E Jesus, lá no livro de Mateus, ele diz duas passagens muito importantes, que é bem relevante entender. Ele diz, no final, quando ele já está próximo já de encerrar a sua missão aqui na Terra, corporal, né, a missão corpórea aqui na Terra, encarnado entre nós, ele diz que ele iria voltar ao Pai, né? Ele iria seguir o seu caminho, né? Enfim, ele disse de tudo que iria acontecer, só que ele disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Ou seja, muitas crenças e muito é dito acerca da volta de Jesus, quando na verdade o próprio Cristo disse lá que nunca nos deixaria, que ele sempre estaria conosco. Se ele está sempre conosco, como é que ele vai voltar, né? Ele está sempre conosco porque Jesus assumiu uma roupagem física, corporal, para estar entre nós numa experiência corpórea, né? Um corpo. Ele encarnou para estar aqui. E até o corpo dele, vários estudos já comprovaram isso, né? Que era um corpo híbrido, porque era um corpo... o espírito de Jesus, que é, né, um espírito extremamente evoluído, não tinha condições de assumir uma roupagem como a nossa aqui na Terra, né, bastante limitada e bastante inferior à sua capacidade evolutiva, à sua grandiosidade espiritual. Então o corpo de Jesus teve que ser híbrido, para que ele tivesse condição de se materializar e estar conosco aqui na Terra. Por isso que Jesus, em várias passagens na Bíblia, desaparecia de seus inimigos. Por isso que Jesus, quando desencarnou lá e foi colocado dentre os mortos, né? Na hora que foram, no terceiro dia, quando estiveram lá, Jesus não estava mais lá, porque o corpo dele não era como o nosso.
Era um corpo similar, híbrido, para que ele tivesse condição da sua grandeza de se aproximar da nossa pequenez. Então o corpo dele estava nesse meio termo intermediário. E é exatamente entendendo isso que a gente vai para um segundo momento que ele também diz na Bíblia, que quando ele diz que depois de um tempo ele enviaria outro Consolador, que nos explicariam coisas novas, nos explicariam outras coisas. Bom, muitos entendimentos muitas interpretações da Bíblia fazem menção, fazem o entendimento dessa passagem como sendo o envio do Espírito Santo, naquele momento em que Jesus é batizado nas águas por João Batista e que desce uma pomba branca, né, sobre a sua cabeça, onde Deus diz, né, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Bom, esse outro Consolador que Jesus promete nada mais é, né, segundo vários estudos que ocorreram, de um novo conhecimento, né, um novo momento em que que a Terra alcançava um novo nível evolutivo e ele tinha condição então de trazer mais informações e conseguir nos ajudar nessa escala evolutiva. Bom, mas para entender em que momento que a Terra tinha esse alcance evolutivo, né, para que ele conseguisse trazer mais informações que foram tragas naquela época em que ele estava aqui, a gente vai ir até a Europa, né, viajarmos até a Europa, porque nós tivemos vários movimentos que ocorreram na Europa na época precursora à codificação da doutrina espírita. Nós tivemos em 1700, mas no final de 1700, o movimento, né, do iluminismo, que foi um movimento de despertar de racionalidade, de questionamentos, onde a mente humana passou a ser expandida, entendendo muitas coisas que até aquele momento não eram compreendidas. Logo depois disso, nós tivemos a Revolução Francesa na França, que foi esse embate das pessoas irem para as ruas, né, brigando pelos ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, exatamente mostrando que as pessoas mereciam ser respeitadas, elas mereciam ter direitos, né, e deveres também, mas que acima de tudo eram pessoas que deveriam ser respeitadas, né, os seus ideais, a sua liberdade, o amor, né, princípios da fraternidade. Então todos esses movimentos que começaram na Europa, mostrando essa mudança de pensamento, essa evolução do ser humano, foram necessários e foram importantes para mudar o entendimento das pessoas acerca de Deus também, né? Aquele momento na Europa também se tinha muitas discussões acerca dessa questão né, teológicas e tudo mais. E aí, em 1853, começa na França, então, um movimento chamado de mesas girantes, né? Ou mesas falantes, mesas dançantes, vários nomes foram dados para esse movimento. E esse movimento aconteceu, na verdade, com um único intuito, tanto que hoje não acontece mais, já há muitos anos não aconteceu, e depois que a doutrina foi codificada, esses movimentos acabaram. Porque qual era o motivo desses movimentos? Para quem não conhece, o que nunca ouviu falar, as mesas girantes na França foram, em 1853, foram relatados que os salões de Paris, nos períodos noturnos, né, ou até durante o dia, mas normalmente acontecia mais em períodos noturnos, eles se enchiam de pessoas, né, as pessoas iam até os salões lá para presenciar esse movimento. Então, em determinado momento, as pessoas punham a mão na mesa e as mesas começavam a levantar, e eles começavam a dançar, e em outros momentos elas começavam a pular, e aí eles começaram a criar alguns alfabetos, essas mesas começaram então a se comunicar, e havia um movimento então de que havia uma força inanimada do outro lado que se comunicava com o lado de cá. Né? Havia ali um indício de que havia uma vida extracorpórea, porque afinal de contas, do que se comunica? Né? Um ser vivente. E aí, então naquele momento, esse movimento que aconteceu não só na França, mas em vários locais do mundo, começou a despertar a atenção de muitas pessoas. E Allan Kardec, que na verdade, né, é Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele era um professor francês muito renomado e ele também conheceu, né, ficou sabendo desses movimentos e ficou curioso. E foi estudá-los e conhecê-los. Quando ele começou a estudar esse movimento e a conhecer, ele começou então, e ele não era espírita, detalhe, sim, não acreditava em nada disso, mas ele era um cientista, um professor universitário. E ele dizia então que para que isso de fato fizesse sentido, ou para que ele conseguisse então, e ele recebeu uma dessas sessões que ele participou, ele recebeu uma carta dizendo que ele havia tinha assumido essa tarefa de fazer essa codificação da doutrina espírita, mas que ele era livre para aceitar ou não.
Se ele não aceitasse, outros viriam e fariam esse trabalho, mas que era uma escolha dele. E que ele teria que ter ciência de que ele seria muito condenado, que ele seria criticado, que ele enfrentaria, né, a ira de muitas religiões também, e de muitos líderes religiosos, mas que era uma escolha dele e que Deus sempre estaria ao lado dele. E, de fato, né, para quem tem curiosidade, depois assista um filme que conta, né, a vida de Allan Kardec, que estreou no cinema recentemente e que, na verdade, retrata aquele momento da codificação da doutrina. Ele passou por muitas dificuldades, mas aceitou o desafio, né, a missão dele e fez esse trabalho. E para tornar válido, então, essa codificação, o primeiro livro, né, que ele codificou foi o Livro dos Espíritos, onde ele usou-se de um método científico para poder comprovar a existência espiritual. Porque ele entendia que nada adiantava ele chegar falando para as pessoas o que ele viu, falar do amor de Deus, falar de uma série de coisas que muitas delas ele nem acreditava naquele momento, mas que ele precisava dar uma prova a essas pessoas. Então, como cientista que era, ele então usou um método científico para poder codificar a doutrina. E por isso, então, a doutrina espírita é entendida como a junção, né, o tripé da ciência, da filosofia e da religião. Ciência pela acurácia no estudo, que nós fazemos sempre. Filosofia pela capacidade de uso da fé raciocinada, que eu já falei em uma palestra aqui, né, sobre isso, da fé raciocinada. E religião, que é a crença em Deus e a fé num Deus único, né? A fé em Deus que várias religiões cristãs compartilham. Por isso que a doutrina espírita é o tripé dessas três coisas. Bom, e aí entendendo isso, então, Allan Kardec, ele se utilizou, então ele montou várias perguntas baseado naqueles movimentos de mesa girante, nas coisas que vinham acontecendo, e ele fez várias perguntas. E essas perguntas ele mandou para vários locais do mundo para poder entender, então, se aquele movimento que acontecia na França era igual ao que acontecia nos outros lugares e para tentar fazer uma validade científica, o que nós chamamos na academia de fidedignidade, né? Você dá, então, uma validade para o seu estudo. Ou seja, se aqui aconteceu uma coisa e lá outra, em outro lugar outra, então são movimentos esporádicos que não têm relação. E o que ele queria entender e talvez provar é que se tivesse naquele momento, então, vários acontecimentos ao longo, né, do planeta de maneira similar, existia então uma força ali maior que precisava ser compreendida. E de fato ele mandou mais de 1000 questões para vários locais do mundo e essas respostas foram chegando, né? Eles faziam as perguntas nas sessões ao longo do mundo e mandavam as respostas para Allan Kardec. E ele percebeu, ao receber todas as respostas, que elas eram muito similares, que todas elas eram praticamente iguais. E aí ele começou a perceber, então, que era um fenômeno que precisava ser estudado e compreendido. E aí foi quando, com o passar das respostas e do entendimento, criou-se, então, e ele codificou o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro da sua obra do Pentateuco. Mas Allan Kardec não queria que a sua obra crescesse pelo respaldo e pelo renome que ele tinha enquanto professor e cientista. Por isso ele criou o codinome, o pseudônimo, né, Allan Kardec, porque o nome dele, como eu disse, é Hippolyte Léon Delisle Rivaio, mas ele não queria usar o seu nome, não por medo e nem por crítica, mas para que a obra crescesse por si e não por influência da reputação que ele já tinha, o que ele já conservava. E de fato aconteceu, né? Mundialmente hoje nós temos conhecimento de Allan Kardec acerca das obras que codificaram e iniciaram a doutrina espírita. Bom, e por que eu fiz toda essa contextualização para chegar nos pontos que eu gostaria de tratar? Porque quando nós entendemos que Jesus disse lá na época bíblica que haveria um outro consolador que explicariam coisas novas, coisas que aquelas pessoas naquela época não tinham condição de entender. Se Jesus que falava de amor, se Jesus que curava os cegos, se Jesus que curava os leprosos, que fazia o paralítico andar, já foi condenado à morte, já era, e muitos inclusive achavam que ele fazia magia, né, naquela época, né, os fariseus, os saduceus e tudo mais. Imagina se mesa subisse lá, se coisa levitasse. Entende? Então, naquele momento, as pessoas, de fato, pela rudeza do coração delas, não tinham condição de entender. E Jesus deixa isso muito claro, quando ele é questionado lá no Sermão da Montanha, por que Moisés, então, autorizou na lei mosaica que as pessoas se divorciassem. E aí Jesus disse, naquele momento, Moisés fez isso por conta da dureza dos corações. Porque era perigoso, se ele não autorizasse isso acontecer, que o homem matasse a mulher, como acontece até hoje, infelizmente, em muitos casos de violência doméstica. Então Jesus deixa muito claro, ele não veio destruir a lei, ele veio apenas mostrar que a única forma de alcançar a Deus é pelo amor. Só que naquele momento, dado a rudeza do coração das pessoas que lá existiam, né, na época do Cristo e antes da época do nascimento dele, as leis precisavam ser adaptadas
ao cenário das pessoas que ali estavam, né? Quando às vezes você tem um filho, você tem um amigo, um conhecido, e a depender da forma como essa pessoa age, às vezes nós temos que ser mais duros, mais tranquilos, mais sérios, menos sérios. Exatamente essa análise do cenário que nós temos é que nos faz tomar decisões. E exatamente por isso que é importante entender que a reencarnação ela é um processo de justiça e de amor. Porque se a vida fosse uma só, o que justificaria tantas diferenças no mundo? Tantos cenários tristes, tantos cenários bons, tantos cenários difíceis, tantos cenários fáceis. Se a vida fosse uma só, era muito fácil a gente viver a vida do oba-oba, né? Fazer, enfim, o que quisesse, a vida acabou e pronto. Não. Existe sim uma imortalidade da alma, e Jesus disse isso em vários trechos bíblicos, inclusive no momento da crucificação dele, ele olha para Deus e fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Exatamente porque havia uma separação do corpo e do espírito. A alma é imortal. E a roupagem corpórea, conforme a necessidade e o momento. E por que nós encarnamos então? Qual é o motivo da reencarnação? Aprimoramento evolutivo. Esse é o único motivo e razão para que nós tenhamos necessidade de reencarnar. Nós temos reencarnações compulsórias? Sim. Nós temos reencarnações por missão? Sim. Temos reencarnações livres? Sim. Propostas? Sim. Mas todas elas são guiadas pelo motivo da evolução. A diferença é que em alguns cenários, como no caso de Jesus, quando encarnou na Terra, ele veio para uma missão para nos ensinar um código de conduta para se chegar até o Pai. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, a depender da sua condição para encarnar, você tem condições de definir as suas escolhas, a vida e a forma como você vai conduzir a sua jornada na Terra. Mas a depender dos erros que cometeu, das dificuldades que você enfrenta, em alguns momentos essa encarnação ela é compulsória, porque ela precisa acontecer para que haja uma evolução e um movimento emancipatório e de crescimento. E ao entender isso, é que nós entendemos então que a reencarnação ela só acontece para que nós possamos crescer. Ah, mas então se fosse assim, eu lembraria das minhas vidas anteriores e parará. Será? Será que se eu lembrasse das minhas vidas anteriores, isso ia me ajudar no processo de reencarnação? Muitas pessoas lembram de alguns trechos, de alguns fatos. O próprio Geraldinho, que é um amigo íntimo do Chico, relata que o Chico tinha lembrança de 40 mil anos antes da existência aqui da Terra. Por quê? Porque ele já alcançou um nível evolutivo muito maior do que o nosso. E aí isso acaba gerando uma grande amplitude de consciência. O motivo do esquecimento de uma encarnação para outra é para permitir o nosso crescimento. Imagina, por exemplo, se Herodes, Caifás, Pôncio Pilatos, que lavou as mãos na condenação de Jesus, reencarnasse novamente na Terra, e deve ter reencarnado, obviamente, mas se todo mundo que está com ele ali numa encarnação seguinte soubesse que ele era Pôncio Pilatos. Meu Deus, coitado, era perigoso ele ser o próximo crucificado. E é exatamente por isso que existe o esquecimento, para que nós tenhamos condições de, ao não nos lembrarmos dos erros passados, consigamos crescer no movimento de evolução sem aquela mácula do passado. Porque a lei da consciência moral, da ética moral, está gravada na nossa consciência. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado, mas nós escolhemos andar pelo caminho certo ou pelo caminho errado. Quando a gente vai no mercado e a moça dá o troco errado, a gente sabe que está certo ou que está errado. Por 2 segundos ali a gente para pensar, porque a lei da ética moral está dentro de nós. A escolha da ação é que vai depender disso. Então que nós possamos sempre fazer boas escolhas, porque nós sabemos o caminho para Deus é o amor. Não tem outro caminho, não tem outra forma. E o Espiritismo veio apenas para poder mostrar isso, que a única forma de se chegar a Deus é por meio de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus esteve aqui para nos dizer que esse caminho é alcançado pelo amor. Eu espero, do fundo do meu coração, que a compreensão do amor seja quem nos guie a cada dia, a cada momento, para que nós possamos chegar num patamar de evolução em que nós não precisemos mais passar por experiências corpóreas, não que sejam ruins, não que sejam erradas, mas porque nós possamos ter a condição de viver esse amor pleno, sem precisar de mais dificuldades ou de novas provas na nossa vida, vivendo mundos felizes e mundos regenerados. Que Jesus, em sua imensa luz, abençoe cada um de vocês. Façam sempre
boas escolhas, tenham bons pensamentos e pratiquem boas atitudes. Isso é a fé de Deus. Um grande abraço.